Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui, o professor Alberto Moreira, o seu professor de matemática, e sejam bem-vindos ao nosso curso Questões Complexas. A gente vai trabalhar aqui a ideia do que seria uma questão complexa. O que a gente vai fazer é um curso totalmente procedimental. A ideia aqui não é a gente só resolver questões. Embora vai ser um curso totalmente construído em cima de resolução de problemas, a ideia aqui é mostrar um passo a passo para vocês de como resolver questões onde eu tenho mais de um passo, que não seja uma coisa muito direta, onde eu tenho uma solução um pouco mais elaborada, tá bom? Eu separei um esqueminha aqui, deixa eu voltar aqui para mim, olha para mim. Eu separei aqui um esqueminha do que seria considerado, vamos dizer assim, uma questão complexa. Olha aqui para mim. Coloquei aqui que uma questão complexa seria basicamente aquela questão onde eu tenho mais de um núcleo. E o que seria um núcleo? Vamos pensar numa questão onde eu tenha que achar a área de um triângulo. Isso aí, sei lá, base vezes altura sobre 2. Eu tenho a base, tenho a altura, é só simplesmente calcular, tá? Então, se a base do triângulo, se a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2, é só eu multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Essa é a área. Então, essa questão seria um núcleo, que seria basicamente encontrar a área. Agora, vamos pensar num segundo modelo de questão. Uma questão onde eu quero a área do triângulo, mas eu não tenho uma base. Então, de alguma maneira, eu teria que primeiro encontrar a base, e aí, ó, vamos olhar aqui para o meu esqueminha. Eu teria que primeiro encontrar a minha base, ó, teria que encontrar a minha base. Depois que encontrar a base, eu iria substituir na fórmula para encontrar a altura. Então, aqui eu teria dois núcleos. Primeiro eu acho a base, para depois substituir e achar a altura. Então, isso seria uma questão com dois núcleos. O que seria uma questão com três núcleos? Se a base vezes a altura sobre 2, vamos supor que o problema não me dá a base nem a altura. Então, primeiro, eu iria encontrar a base, depois substituir para encontrar a altura, para depois que eu tiver a base e a altura, substituir para encontrar a área. Então, esse último caso, já seria considerado uma questão complexa, porque eu tenho agora três núcleos: base, depois encontrar a altura e depois calcular a área. Então, uma questão com mais de três núcleos é o que a gente chama de uma questão complexa. Beleza? Então, eu separei aqui uma questão, a primeira que a gente vai fazer, é uma questão bem direta, tá? Essa questão é uma questão com um único núcleo. Por quê? Ele fala assim, ó, quantos algarismos, ele quer saber a quantidade de algarismos que resultam à expressão 5 vezes 5 elevado a 23 vezes 2 elevado a 30. Então, aqui, eu não tenho que passar por etapas. Basicamente, eu tenho que pegar esse número e encontrar quantos dígitos ele tem. Beleza? Então, olho na tela aqui. O que você tem que lembrar, primeiramente? Você tem que lembrar que uma potência bem importante é essa aqui, ó. Quando eu tenho 10 elevado a n, isso aqui é igual a 1, seguido de alguns zeros, mais especificamente, n zeros. Então, olha aqui para mim. Toda vez que você tiver uma questão onde você quer saber o número de algarismos de alguma coisa, se você conseguir escrever ele como uma potência de 10, isso vai ajudar bastante. Então, se eu tiver, por exemplo, um número assim, 10 elevado a 100, eu sei que esse cara aqui é o 1, seguido de alguns zeros. Na verdade, ó, deixa eu dar uma sumida. Na verdade, 100 zeros. Faz sentido? Se eu tenho 100 zeros, esse número aqui todo é o 1. Seguido de 100 zeros, ele vai ter 101. Beleza? Então, essa é a ideia que eu vou usar para esse problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carinha aqui e eu vou dar uma mexida nele. Ó. Vou pegar esse número aqui, que no caso é o n igual a 5 elevado a 23 vezes 2 elevado a 30. Eu vou dar uma mexida nele, tá? Ó, eu vou pegar n, vou deixar 5 elevado a 23 vezes 2 elevado a 30, eu vou escrever como 2 elevado a 23
vezes 2 elevado a 7. Então, ó, deixa eu até mudar a corzinha aqui para vocês enxergarem. Vou escrever o 2 elevado a 23 vezes 2 elevado a 7. Esse cara aqui, ó, que eu estou escrevendo de laranja, esse que eu escrevi de laranja, amarelo, na verdade, esse cara aqui é o 2 elevado a 30, porque se eu voltar a somar o expoente, ele volta a ser o 2 elevado a 30. Mas por que escrever ele assim é inteligente? Porque eu posso juntar esses dois carinhas aqui. Eu posso juntar eles fazendo o seguinte. Eu posso escrever esse cara como n igual 5 vezes 2 elevado a 23. Né? Como eles têm o mesmo expoente, eu posso juntar essas bases. E esse 2 elevado a 7, ele vai continuar aqui. Beleza? Feito isso, gente, você pode multiplicar. Quanto que é 2? Eu vou trazer esse 2 elevado a 7 para frente, tá? E esse 5 vezes 2 é justamente o 10 que eu queria fazer aparecer. Elevado a 23. Então, olha só. Isso que está aqui de amarelinho, eu sei quantos dígitos ele tem. Eu sei que isso aqui é o 1, seguido de 23 zeros. Por essa ideia aqui. Beleza? E o que é 2 elevado a 7? 2 elevado a 7 eu sei quanto que vale. 2 elevado a 7 é o 128. 2 elevado a 7, se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, isso aqui me dá 128, né? Vezes 10 elevado a 23. Então, isso aqui seguido de 23 zeros. Beleza? Então, sei que o 128 seguidos de 100, como é o 128, seguidos de 23 zeros, deixa eu apagar aqui, ó, 23 zeros. Então, 128 seguidos de 23 zeros. Logo, eu tenho 23 dígitos mais os 3 que estão aqui. Logo, eu tenho 23 mais 3, que é igual a 26. Deixa eu dar uma sumidinha aqui. 26 dígitos. O que está marcando aqui para gente? Gabarito level D de dado. Tá? Então, isso aqui, olha aqui para o prof. Isso aqui seria considerado uma questão com um núcleo só. A gente não está entrando ainda no... Isso aqui não é considerado ainda uma questão complexa, que é o objetivo aqui do curso, mas só para vocês verem o que é uma questão com um único comando. Eu não tenho etapas. Eu só quero saber quantos dígitos ele tem. Eu tenho todo um algebrismo para construir, mas aí, essa é a ideia. Beleza?